Aba! Vamos começar mais uma. Saí de uma, vim pra outra. Não. Sejam muito bem-vindos. Como é que tá o som aí? Tava ligado pra você, Não. Como é que tá o som, pessoal? Beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, já adiantando, é que essa live fica... Deixa eu colocar aqui. Tríade felina. Essa live vai ficar salva como as outras lives que a gente faz. Eu quero agradecer demais, pessoal, o carinho de vocês, porque, para quem sabe, eu tô aí com suspeita de Covid, né? Estou afastado da clínica, não estou trabalhando, e a quantidade de mensagens de energia positiva que eu recebi nos últimos 2 dias aí foi, assim, muito grande. Então eu quero agradecer demais o carinho de vocês, e estando aí com Covid ou não, se eu estiver bem, vai ter live, não preocupa, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos. Graças a Deus meus sinais são leves, é como se eu tivesse pegado uma gripe forte mesmo. Não passei disso. Mas vamos lá, que ninguém veio aqui me ouvir chorar porque tô com sintoma de Covid ou não. Provavelmente eu vou estar, minha mãe tá, meu colega de trabalho tava, então vamos nessa. Mas ninguém veio me ouvir reclamar disso. Veio ouvir falar de tríade, e tríade, pessoal, é um assunto super importante dentro da medicina felina. Então, a partir deste momento, a gente está começando nosso programa de segundo, que chama de Gateiro para Gateiro. Lembrando que quinta-feira a gente tem live com a doutora especialista, a doutora Ana Cristina, vai dar uma super live sobre dermatofitose, não percam. A gente vai fazer uma live hoje, eu estou com o computador aberto aqui, porque tríade felina é um assunto grande, né? Então eu não quero deixar falhar nada, deixar passar nada. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre tríade felina é, pessoal, a termologia. O que é a tríade felina? Bom, é o acometimento simultâneo do animal, doença inflamatória intestinal, pancreatite e colangite. Quando a gente fala doença inflamatória intestinal, gera um pouco de dúvida. Por quê, pessoal? Hoje, a termologia que a gente usa hoje, doença inflamatória intestinal, a gente está se referindo para aquela doença inflamatória intestinal de caráter imunomediado, aquela que dá em animal de meia idade a idoso, que você tem que usar corticóide em dose imunossupressora, usar ração hipoalergênica. Só que virou essa termologia foi sendo utilizado para essa doença de caráter imunomediado. Contudo, se você tem uma inflamação no intestino, você tem uma doença inflamatória intestinal. Se você faz uma mudança de alimentação de forma abrupta no paciente, ele tem uma gastroenterite. Se esse paciente tem uma gastroenterite bacteriana, ele tem uma doença inflamatória intestinal. Por que isso é importante? Por que é importante eu falar isso para vocês? Porque muitas das vezes, a causa dessa tríade é um problema de desregulação de flora bacteriana intestinal ali em duodeno, e essas bactérias ascendem pelo ducto comum e acometem vesícula biliar ou pâncreas e geram uma tríade nesse paciente. Nem sempre é isso, tá bom? Só que se você tem uma inflamação em qualquer um dos órgãos, vesícula biliar, pâncreas ou intestino, isso pode desencadear uma tríade. A questão tem a diferença de anatomia, diferença anatômica do cão e do gato, né? Que o gato, ele tem uma comunicação entre a vesícula biliar e o pâncreas, certo? Essa é a diferença que a gente tem quando comparado ao cão, tá bom? Só que isso faz com que qualquer problema que você tem em qualquer um desses órgãos, qualquer problema inflamatório que você tem em qualquer um desses órgãos, pode acometer os 3. E aqui eu tenho alguns dados estatísticos que vocês vão ver como um paciente que tem um problema tem grande chance de ter outros. Quando a gente fala colangite, pessoal, não é sempre colangite, porque todo o processo vai começar numa colangite, só que qualquer colangite não tratada, inevitavelmente se desenvolve uma colangiopatite, porque se pega
os ductos biliares extrahepáticos e esse processo começa a se distender, ele inevitavelmente vai invadir os ductos biliares intrahepáticos e essa colangite vai virar uma colangiohepatite. Então é lógico, qualquer colangite, quando você pega um animal em tríade, é muito comum que esse paciente já tenha uma colangiohepatite estabilizado. Às vezes não, às vezes é só colangite, mas qualquer colangite não tratada vira uma colangiohepatite. Então é legal vocês não tomarem cuidado com essa termologia de doença inflamatória intestinal, para não achar que quando a gente está falando de doença inflamatória intestinal da tríade, tem que ser aquela doença inflamatória intestinal imunomediada, tá bom? Porque às vezes você pega um gato que tem uma pancreatite ou tem uma colangite, e esse gato começa a ter inflamação de intestino, linfonodos reativos, e começa a ter uma diarreia maluca ali, aquilo é uma doença inflamatória intestinal, tá bom? E prestar bastante atenção nisso, pessoal. É muito comum que os linfonodos regionais desse paciente fiquem totalmente reativos na ultrassonografia, tá bom? Quando você faz o ultrassom desse paciente, isso é inevitável você não fazer uma ultrassonografia nesse paciente, e você vai ver, é o principal exame que você vai precisar. Muitas vezes o intestino não tá com parede espessada ou alguma coisa assim, mas quando você vai ver, os linfonodos regionais ali estão totalmente reativos, tá bom? Tudo isso é importante. Então a gente falou de definição, falou aqui da anatomia. O que são sinais clínicos, pessoal? Eu brinco que sinais clínicos de gato que tá com pancreatite, colangite ou já estabeleceu um processo de tríade, é um caminhão cheio de japonês, porque é tudo igual. Os sinais desse paciente são muito inespecíficos. É lógico que quando você pega um paciente que está em tríade, o quadro dele é muito mais agressivo do que um gato que está só em pancreatite ou só colangite, mas sinais como dor, diarreia, letargia, anorexia, vômito, perda de peso, o que causa isso? Qualquer coisa, são sinais totalmente inespecíficos, mas é muito interessante que esses pacientes cursam com icterícia, tá bom? Mas não espere ter uma icterícia grave, aquela icterícia do paciente ictérico, que chega absurdamente ictérico, aquele paciente com lipidose hepática, sabe? Que chega parecendo um Minion. Não espere esse paciente estar com esse tipo de icterícia para estar em tríade. Animais que têm tríade, pancreatite ou colangite neutrofílica, por exemplo, que é a mais comum, neutrofílica ou supurativa, a icterícia desses pacientes chega a ser de leve a moderada, dependendo do grau, tá bom? É aquele paciente que às vezes você olha ele por fora, não vê icterícia, mas você abre a boca dele, você vê no palato, ou palato, não sei qual que é o termo correto, ictérico. Ou às vezes tem uma leve icterícia nas orelhas. Então não vai ser aquele paciente que vai chegar para você em lipidose, igual a lipidose hepática, que chega assim extremamente ictérico. Contudo, a gente sabe que pacientes com qualquer processo patológico que ainda desenvolvem um processo de lipidose hepática, essa lipidose hepática exacerba bastante o processo e diminui consideravelmente o prognóstico daquele paciente. E aqui é um paciente que, se não alimentado, não tratado com dieta corretamente, esse paciente vai sim desenvolver lipidose hepática. E é muito comum, porque às vezes, pessoal, o que acontece muito? O paciente entrou em lipidose por causa de uma tríade, por exemplo. Só que aí, quando ele chega para você, ele já chega extremamente ictérico. E a pessoa trata a lipidose, mas esquece de tratar a causa de base, que às vezes é uma colangite, uma pancreatite. E a pancreatite tem esse problema muito sério, pessoal. Muitas pessoas falam assim: nossa, a pancreatite é rara em gato. E eu gosto de falar que, na verdade, a pancreatite é mais comum do que a gente pensa. Só que a pancreatite, pessoal, os sinais são totalmente inespecíficos. Lembra que eu falei para vocês do caminhão cheio de japonês? Olha os sinais que eu tenho aqui, os sinais clínicos do paciente com pancreatite, a partir de um estudo de, deixa eu ver o ano, 2007, fez um estudo avaliando os sinais clínicos de um paciente com pancreatite. 87% anorexia, 81% letargia, 46% vômito, 12% diarreia, febre 25%,
dor abdominal 19% e icterícia 64%. Se você pegar isso, pessoal, o que causa esses sinais? Qualquer coisa. Então, a pancreatite em gatos, é bom desmistificar um pouco isso, porque quando a gente fala pancreatite, principalmente se você atende, muito que o pessoal perguntou qual que é o tipo de colangite que mais acomete, a neutrofílica sim, beleza? Quando a gente fala de pancreatite, principalmente se você atende muito cão, é comum você pensar naquela pancreatite que o cão fica em posição de prece, aquela dor absurda que aquele paciente sente. E é diferente aqui no gato, tá bom, pessoal? A maior parte dos gatos com pancreatite vão ter sinais leves e essa pancreatite vai ser autolimitante. Então, qual que é o grande problema da pancreatite no gato? A gente, para diagnosticar a pancreatite em gato, fechar o diagnóstico, a gente precisa da lipase pancreática específica. Ou a ultrassonografia achar o pâncreas reativo. O grande problema é o ultrassom, pessoal, nem sempre acha o pâncreas alterado quando esse paciente está com pancreatite. Se o ultrassonografista achar o pâncreas alterado, acabou, tá? Você tá com pancreatite. Só que nem sempre, às vezes você pode ter pancreatite e o ultrassonografista, na imagem, o pâncreas está normal. Então a gente precisa da lipase pancreática específica para a gente fechar esse diagnóstico, que não é uma coisa muito comum. Então muitas vezes esse paciente chega na clínica com sinais inespecíficos, às vezes deu febre, deu vômito, teve vômito, hemograma está normal. As enzimas hepáticas, aqui é interessante na pancreatite, que as enzimas hepáticas, pessoal, aumentam de maneira inespecífica. Então você pode ter, num gato com pancreatite, GGT, fosfatase, alguns você pode ter fosfatase, ALT, aumentam de forma inespecífica. A gente sabe que gatos que têm aumentos simultâneos, anota isso aqui é importante, gatos que têm aumentos simultâneos de GGT e fosfatase alcalina, tem muita probabilidade de ter ou pancreatite ou colangite. Anota isso, tá bom? Só que a primeira enzima que aumenta nesses pacientes com pancreatite, tanto pancreatite quanto colangite, pessoal, é a bilirrubina, tá bom? Então a bilirrubina, o melhor momento de você pedir ela é quando o gato não está ictérico. Principalmente quando esse gato está com sinais inespecíficos, para você começar a suspeitar desses processos. Porque a bilirrubina começa a aumentar muito antes do gato ficar ictérico, tá bom? É importante a gente pensar isso. Depois que o gato já está todo ictérico, pessoal, você pedir bilirrubina para saber se vai ter bilirrubina aumentado, não tem porquê, tá bom? O pessoal pediu para eu repetir sobre o GGT, vamos lá. Vamos só acompanhar aqui para não perder a linha de raciocínio. A Maria Regina falou que se os exames derem normal, se o exame da lipase der normal e o pâncreas inflamado, pessoal, não tem como você tá com pancreatite sem lipase pancreática específica tá aumentado. Toma cuidado que não é lipase, tem que ser a lipase pancreática específica. Lipase e amilase não servem para diagnóstico de pancreatite em gatos, tá bom? Não sei como é que funciona no cão. Você tem que pedir o FPL, que é a lipase pancreática específica, tá bom? Sobre o GGT, é o seguinte, pessoal, gatos que têm aumentos simultâneos de GGT e fosfatase alcalina tem grande chance de ter ou pancreatite ou colangite, tá bom? Agora, pessoal, ele pode ter por exemplo, uma colangite que virou uma lipidose hepática? Pode, vai ter fosfatase e ALT aumentado, tá bom? Então, quando você tem fosfatase e GGT aumentadas juntas, você tem grande chance de ter a colangite ou a fosfatase alcalina aumentada. Contudo, eu gosto muito de enfatizar isso, a necessidade de você pedir a bilirrubina nesses pacientes com sinais clínicos inespecíficos, tá bom? E aí, voltando que a gente estava falando da pancreatite, esses sinais inespecíficos, e aí você vai, faz os exames, não acha nada. E outra coisa, você pode ter a pancreatite e não ter esses aumentos, tá? Ou você pode ter só um pequeno aumento de gama GT.
é inespecífico, tá bom? Não existe uma coisa patognomônica, que todo paciente com pancreatite vai ser assim. Por isso que é mais difícil esse diagnóstico, tá bom? Da pancreatite, a gente precisa tanto dessa lipase. O problema é, o exame de lipase pancreática específica hoje é caro. O certo, na minha opinião, é todo gato com sinais inespecíficos eu faria lipase pancreática específica. Só que é um exame muito caro, o SNAP é difícil de achar, vence rápido, é caro, então é mais difícil. E o problema é, vocês vão ver que muitos desses pacientes com pancreatite, pessoal, a gente trata eles, você coloca na sua internação, você coloca ele lá na sua internação, faz tratamento sintomático nele, e ele melhora. 1, 2 dias com tratamento sintomático ele melhora, e você nunca soube que ele teve pancreatite. É muito difícil isso. Às vezes a gente suspeita que ele tem pancreatite, você faz um exame, tá lá, gama GT um pouquinho aumentado, fosfatase um pouquinho aumentado, ou só um dos dois, a bilirrubina um pouco aumentado, você interna esse paciente, controla o vômito, controla a dor dele, no dia seguinte ele volta a comer. Simplesmente volta a comer. Então a gente tem esse grande problema da pancreatite. A maior parte das pancreatites são extremamente leves, diferente do câncer, os sinais são totalmente inespecíficos. Mas eu quero ler uns estudos aqui para vocês verem o tanto que a pancreatite é importante, tá bom? Olha só, a pancreatite é fortemente associada a doença inflamatória intestinal e ductos biliares, e obstrução de ductos biliares. Então, aqueles pacientes que têm obstrução de ducto biliar, vamos supor um paciente que teve um platinossomo, que é o platinossomias, é um trem bom para causar obstrução de ducto biliar. Você chega, faz uma ultrassonografia, o vesículo biliar do paciente está gigante, o ducto extremamente espesso. Ou às vezes colangites crônicas, de tanto que esse paciente tem colangite. Tem paciente, pessoal, que essas obstruções de ducto biliar são tão exacerbadas que você tem que fazer uma cirurgia que chama colecistojejunostomia. Na obstrução de ducto biliar total, você tem que fazer uma anastomose, ligar a vesícula biliar do intestino, porque senão vai começar a ter acúmulo de bile. É muito comum a gente fazer isso em processos graves. A gente fez 2 vezes esse ano já, aqui na clínica, tá? De tão grave que é o processo. Então esses pacientes que estão com obstrução de ducto biliar, você tem que tomar muito cuidado, que esses pacientes podem desenvolver com pancreatite, certo? Secundário. Olha só, 30% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, e aqui eles estão falando de doença inflamatória intestinal, pessoal, daquele caráter imunomediado mesmo, tá? Tem sinais histológicos de pancreatite e 70% deles tem aumento de lipase pancreática específica. Olha o tanto que isso é importante. 70% dos gatos com doença inflamatória intestinal têm lipase pancreática específica aumentada. Ou seja, pessoal, gatos que têm doença inflamatória intestinal, aquela de caráter imunomediado mesmo, que você tem que ficar usando corticoide, você tem que ficar com os 2 olhos no pâncreas desse gato. Porque às vezes esse gato tá bem, tá tranquilo, tá controlado a doença inflamatória intestinal. Daqui a pouco ele começa a vomitar, ter diarreia, começa a ter sinais. A primeira coisa que você tem que pensar é pancreatite. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. A Laísa perguntou assim, se pode ser só a bilirrubina total. Eu sempre peço as frações, tá? Porque você vai de bilirrubina total e frações, né? Eu acho que é total e... a total e indireta que pede, eu acho que quando for fazer, faz as duas logo. Normalmente é um pouco a mais que cobra e já te dá informações importantes, mas normalmente vai ser a bilirrubina total, vai estar um pouco aumentado. Nesse caso é importante para isso, tá? Por que eu gosto de pedir isso? Porque às vezes a gente já sabe se por algum motivo o paciente não tem micoplasma, principalmente se é um paciente que está levemente ictérico. Levemente, a gente já sabe se está tendo hemórragia intravascular, se a pré-hepática não está aumentada. Bilirrubina é muito bom, pessoal. Eu gosto demais de pedir bilirrubina. Só quando o animal está extremamente ictérico, aí eu não peço não. Como saber se está com pancreatite? Qual o nome? Lipase pancreática específica, pessoal. Ah, não, a máquina da AIDS faz só a total. Não, mas já te dá uma informação bacana, né? Nessa situação que a gente está
Aí você pega o hemograma, você só avalia se não tem risco dele estar tendo um hemólise. Aí você já sabe, se ela tiver aumentada, nossa, aquela máquina da IDEXX é muito boa para bioquímica, já te dá muita informação. A única coisa que eu não gosto daquela máquina é do hemograma. Eu acho que qualquer máquina que faz esse maquinograma sem ter uma avaliação de um patologista, eu não gosto, mas ela é muito boa aquela máquina para bioquímica. Você já passa ali o sangue, você já tem 1 milhão de informações, 1 milhão de exames, vale muito a pena. E uma coisa que é um estudo, então, focando, gatos com doença inflamatória intestinal, fica de olho no pâncreas. E 38% dos gatos com lipidose têm pancreatite. Tem um estudo, até tem um estudo aqui, quem quiser ver esse estudo, que fala que 38% dos gatos com lipidose também tem pancreatite. Eu li esse estudo, pessoal, mas eu não concordo com ele. Por quê? Quando eu li o estudo, em momento algum no estudo, ele disse qual que foi a causa que levou esses pacientes a desenvolverem lipidose. Então ele fala que 38% com gatos com lipidose tem pancreatite, só que ele não fala como que esses gatos entraram em lipidose. Como que eu sei se alguns desses gatos não entraram em lipidose porque eles tiveram pancreatite e essa pancreatite não foi tratada? Então, assim, é um pouco ousado da minha parte eu falar sobre que eu não concordo com o estudo. Não, mas eu li ele inteiro, então assim, eu acho que cabe a mim poder questionar o estudo por conta disso. Tá bom? A gente falou que os sinais são inespecíficos. Sobre o diagnóstico da pancreatite, o hemograma, pessoal, não tem achado específico, não tem nada no hemograma que você... Aí a Maiana teve o mesmo raciocínio que eu. Não tem nem nada no hemograma que você fala assim, isso aqui, nossa, esse paciente tem pancreatite, então pode tirar. 50% das vezes vão ter aumento das enzimas hepáticas, GGT, ALT e fosfatase alcalina. Contudo, elas aumentam de formas inespecíficas, tá bom? Sendo que a bilirrubina normalmente é a primeira enzima que se aumenta neste caso. Amilase e lipase, pessoal, se não for específica, não adianta você pedir amilase e lipase para gato, tá bom? Você tem que pedir a lipase pancreática específica, certo? E o ultrassom, como eu falei para vocês, tem uma especificidade muito grande, ou seja, aqui o estudo mostrou de 85%, ou seja, se achar o pâncreas alterado no ultrassom, tem um valor preditivo positivo muito grande, só que é baixo sensível, certo? A sensibilidade é baixa, ou seja, você pode ter pancreatite e esse paciente, quando você não achar o pâncreas alterado, beleza? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo. Tá vendo? Ainda bem que eu coloquei isso aqui para não ter risco de esquecer nada. Algumas coisas que são importantes na pancreatite em gato, pessoal. Não se sabe ao certo, eu já procurei e todo estudo que eu leio não fala a causa e alguns falam que não se sabe por quê. Alguns gatos com pancreatite desenvolvem hipocalcemia. Não sabe o mecanismo que isso acontece. Contudo, sabe que os gatos que têm hipocalcemia, eles têm um prognóstico pior. Os gatos com pancreatite com hipocalcemia têm um prognóstico pior, certo? Assim como nos cães, a gente sabe que os gatos que têm hipoalbuminemia, que desenvolvem hipoalbuminemia, têm quadros mais severos. Contudo, não é comum nessa situação. A gente sabe que os gatos, casos de pancreatite em gatos, normalmente são mais brandos, mas pode sim ter casos severos. No que for caso severo, pessoal, você tem que olhar a cálcio e a albumina desse paciente. E, evidentemente, pacientes que têm hipoalbuminemia têm grande probabilidade de desenvolverem efusão. E a gente tem que tomar cuidado que em gato é muito mais comum fazer efusão pleural. E sabe o que é interessante nesses gatos com efusão pleural? É muito parecido com a efusão de PIF. Então tem muita gente, pessoal, que desespera quando drena uma efusão ou abdominal ou pleural de um gato com pancreatite. Normalmente não é uma efusão a ponto de acumular muito líquido
você ter que fazer uma drenagem, mas acontece, às vezes você faz um raio-x, faz um ultrassom torácico, você vê que tem líquido livre nesse paciente, não é uma quantidade muito grande, aquela efusão absurda, mas às vezes você drena, cara, tem aquele líquido igualzinho o de PIF, você manda para análise, é um exudato não séptico, ou transudato modificado, dependendo da fase que você pega. Não desespera, tá bom? Só se for um paciente filhote, tá bom? Porque já se sabe que PIF... Não, a live vai ficar gravada, pessoal, preocupa não. Já se sabe que uma das causas de pancreatite, a gente pode ter pancreatite secundária a PIF, tá bom, pessoal? Olha, galera, pelo visto aqui, essa live é impossível. Vai ser impossível fazer ela em uma live, porque até agora já foram 27 minutos, quase meia hora de live, e eu ainda não consegui nem sair da pancreatite. Cara, se a gente não conseguir, a parte 2 é amanhã. Preocupa não. Fica tranquilo, de boa na lagoa, que se não der tempo de acabar hoje, amanhã a gente continua essa live, tá bom? Comigo não tem tempo ruim não. Uma coisa que assim, tem um estudo que estava tentando associar. É interessante esse estudo aqui, que ele estava tentando associar casos de azotemia e... Então, bom, pessoal, tava vindo mais rápido porque tinha muita coisa para falar, né? Mas se tá todo mundo tranquilo, se amanhã tá todo mundo de boa aqui pra gente continuar, vamos nessa. Então eu vou vomitar a pancreatite aqui em vocês. E se não der tempo, amanhã a gente fala de colangite, depois de amanhã a gente fala de doença inflamatória intestinal, pau quebra e vambora, tá? Vamos lá então. Já que a gente está indo mais devagar, sobre a albumina, pessoal, eu só tive uma vez na minha vida que eu peguei uma pancreatite gravíssima em um gato, que foi um caso de tríade, estava com uma pancreatite gravíssima, esse paciente desenvolveu hipoalbuminemia, tá bom? Esse paciente fez efusão pleural, tá? A gente teve que drenar, foi uma efusão pleural que a gente acompanhou com raio-x, foi acompanhando, foi acumulando, e a gente acabou tendo que drenar. E aí, cara, é desesperador quando você vê. Se esse paciente não tivesse 5 anos, eu olhava e falava que aquele paciente tinha PIF. Contudo, já tem um estudo que relacionou e já provou que a PIF pode causar pancreatite. Então, até recentemente, uma pessoa que eu estou ajudando aqui no Instagram com o caso, ela me mandou os exames de um paciente que claramente o paciente tem tríade. Só que é um paciente de 1 ano que está assim, fez os exames, a relação albumina-globulina, procurou, mandou o líquido para análise, bem característico de PIF. Então qual que é a questão? Você tem que tratar essa tríade, ver como que ele vai responder e continuar procurando o PIF. Porque você trata a tríade desse paciente. Agora, será que a tríade não foi causada pela PIF? Então, se você tratar esse paciente zerar, beleza, era só a tríade. Se esse paciente não melhorar, aí você tem a PIF junto. É diferente porque aí você tem uma efusão que é característica da PIF e do processo de tríade, a efusão vai ser praticamente a mesma. Aí esse paciente estava com hipoalbuminemia. Fala, pô, será que ele não está com hipoalbuminemia por causa da pancreatite que esse paciente desenvolveu, por causa da colangiopatite que está grávida desse paciente, ou essa albumina está baixa por causa da PIF? Então foi assim, uma situação que foram 2 doenças com alterações hematológicas tão semelhantes que aí acabou coincidindo. Mas eu acho assim, eu falo, trata para tríade e ver como que esse paciente responde. E tá respondendo bem. Graças a Deus está respondendo bem. Se fosse PIF também, eu acredito que não responderia tão bem. Mas é um caso muito difícil. Eu falei para ela, nossa, eu não queria estar na sua pele. Porque para você fechar esse diagnóstico, você tem que fazer um diagnóstico terapêutico. Tipo, é uma situação que ela tem que tratar a tríade, ver se ela vai responder e se o bicho vai zerar. E à medida que o animal for melhorando, vai repetindo os exames e ver como que tá. Então assim, bem complicado mesmo esse quadro que ela tá. Uma coisa que é importante eu falar aqui para vocês, agora que a gente está falando mais sobre pâncreas. Aqui, olha que engraçada essa pergunta, pessoal. O que a gente usa para tratar a tríade? Você vai tratar a tríade individualmente, de acordo com o que cada animal precisa. Em geral, você tem que usar antibiótico.
Por que a gente usa antibiótico? O grande problema que a gente fala na tríade é que a gente dificilmente sabe onde começou. Na verdade, a maior parte das vezes você não vai saber, porque já está tudo alterado, já está pâncreas inflamado, intestino inflamado e vesícula biliar e ductos biliares inflamados. Então você fala assim, cara, de onde que começou esse processo? Você não sabe. Se o processo começou lá na vesícula ou lá no intestino, você precisa de antibiótico, certo? Então, não tem como. A gente vai precisar usar sim antibiótico terapia nesses pacientes com tríade, tá bom? Luiz, por quanto tempo? Você vai tratar ele com antibiótico terapia como se ele estivesse com uma colangite. Porque nada impede também que você tenha uma doença inflamatória intestinal. Vamos supor que o paciente teve uma gastroenterite e essa bactéria subiu para a vesícula. E a gente sabe que processo de colangite a gente precisa usar antibiótico muito tempo. Em média aí, pessoal, 4 semanas de antibiótico. Tá bom? Então, a gente peca pelo excesso. Quando você tem só pancreatite, pessoal, é interessante o seguinte. A maior parte das pancreatites são o que a gente chama de idiopática. São inflamatórios. Cara, o pâncreas inflama porque ele inflama. É uma sacanagem isso. Então, ali a gente não se sabe se existe indícios, não tem indícios de que o antibiótico melhora um paciente que tem pancreatite. Então, no gato, eu não sei como é no cachorro, a gente faz tratamento sintomático para pancreatite. Quando tem tríade, a gente já sabe que tem bactéria que vai ter subido para a vesícula biliar. E aí, quando a gente tem bactéria na vesícula biliar, pessoal, a penetração de antibiótico aí na vesícula não é tão boa. Então, a gente precisa usar antibiótico por um período muito longo de tempo, que é 28 dias. Pessoal, qual é o antibiótico que a gente usa? A gente tem que pensar que se tem bactéria e o processo é intestino, vesícula e pâncreas, a bactéria que está ali é uma bactéria do intestino. E qual que é a bactéria mais malvada que a gente tem ali que causa esses processos? A Escherichia coli. Então a gente tem que pensar que a gente vai ter que usar um antibiótico pensando em bactérias entéricas. Principalmente E. coli. Ah, Luiz, o metronidazol é bom? O metronidazol é bom, só que ela pega anaeróbio. Não é bom, por exemplo, para Escherichia coli. Então você tem que usar um antibiótico que tenha uma boa ação ali. Por exemplo, a gente usa amoxicilina com clavulanato. É o primeiro antibiótico que a gente usa, é o antibiótico de eleição para se iniciar esse tratamento. Gatos que estão com pancreatite gravíssima, com tríade gravíssima, a gente associa, usa metronidazol com amoxicilina com clavulanato, tá bom? Normalmente a gente associa, faz uma dose menor de metronidazol, que é o 7,5 mg por quilo, que é só para controlar a flora bacteriana do intestino. Mas o antibiótico que a gente vai utilizar, que é de primeira escolha nessa situação, pessoal, os melhores antibióticos nessas situações assim são as quinolonas, enrofloxacino, ciprofloxacino, marbofloxacino e a amoxicilina com clavulanato. Então a amoxicilina com clavulanato pra gente é a melhor opção, porque é fácil. Você acha o Sinolox, a amoxicilina oral, certo? É muito mais fácil. Agora, você pode usar quinolona também? Só pode, só que um erro, é legal você usar 28 dias de enrofloxacino para gato? Não, a gente já sabe que não é bacana, porque o problema não é usar a erro, tá bom, pessoal? O problema é usar a erro por 28 dias. Aí você vai estar dando muito tempo de enrofloxacina, aumenta bastante a probabilidade de você ter uma degeneração de retina. Ciprofloxacino, a gente sabe que tem pouca absorção por via oral em gato, então não é bom. Marbofloxacino é uma opção? É uma excelente opção e tem uma grande vantagem, que é dado uma vez ao dia. Qual que é o problema da marbofloxacino? Ele é um antibiótico mais recente. Então ele é meio que uma carta na manga que a gente vai usar. Então dê preferência para começar com antibióticos como a amoxicilina com clavulanato, tá bom? Aí você faz a amoxicilina com clavulanato por 28 dias. Normalmente, quando você precisa, você faz o metronidazol por 7 dias para diminuir a flora bacteriana desse paciente. A flora bacteriana entérica, tá, pessoal? Aí é uma dose menor que a gente precisa, tá bom? Que é uma dose de 7,5 mg por quilo. A gente tem que tomar cuidado que metronidazol faz muita coisa e com doses diferentes. Dose para controlar a flora intestinal.
7,5 miligramas por quilo. Dose para controlar bactericida, né? Animais com sepse, por exemplo, 15 miligramas por quilo. Para matar giardia, 25 miligramas por quilo. Então, metronidazol faz muita coisa. Só que para cada coisa ela tem uma dose, certo? Pessoal, usa corticoide. Olha que pergunta bacana. Corticoide é muito bom, tá bom? Serve bastante como anti-inflamatório, principalmente quando você tem processos. A dose é 7,5 BID. Principalmente quando você tem inflamação no pâncreas, inflamação dos ductos biliares. Só que você tem que tomar muito cuidado quando você está nesse processo de tríade, se você vai usar o glicocorticoide por causa da glicemia do paciente. Tá bom? Fica muito de olho. O ficar usando por muito tempo, já se sabe que o animal se beneficia sim de você usar o corticosteroide em dose anti-inflamatória aí nos primeiros dias, que ajuda no controle da inflamação. Mas aí você tem um paciente com pancreatite, o pâncreas inflamado, e aí você ainda dá corticosteroide para ele, não é muito legal você fazer isso a longo prazo, tá bom? Então, assim, se você precisar, tenta evitar. Mas se você precisar, você pode usar aí nos primeiros dias, tá? Vamos lá. Quase 9 horas. Então a gente já tem 20 minutos. Nossa, pessoal, se eu fizer live amanhã vocês não vierem, eu vou ficar magoado. Então vamos falar do tratamento agora da pancreatite, tá? Pessoal, o Robson perguntou assim, prednisona ou prednisolona? Cara, gato tem que ser prednisolona, tá? A prednisolona é o princípio ativo. O gato não bioconverte a prednisona em prednisolona. Então, se você precisar fazer isso, pelo amor de Deus, o gato para qualquer coisa, pessoal, prednisolona, tá? O tratamento da pancreatite, tá bom? Vamos focar, eu vou até mudar aqui. Vou colocar assim: tríade, parte pancreatite. Lembra que eu falei para aí, amoxicilina com clavulanato, 28 dias. Qual dose, pessoal? A dose de amoxicilina com clavulanato é o seguinte: 12,5 miligramas por quilo ou 62,5 miligramas por gato, tá bom? A medicina felina está indo muito para o que é a medicina humana de adultos hoje. Você vê que a medicina humana é muito assim, dose por adulto, né? Por exemplo, eu tenho 110 quilos, minha esposa tem 50 quilos. Se a gente tiver infecção de urina, eu tomo um comprimido de ciprofloxacin de 500 mg de 12 em 12 e ela toma um ciprofloxacin de 500 mg de 12 em 12. Então, a medicina humana é muito... A criança até 12 anos não, é miligramas por quilo. Adultos não, é miligramas por... comprimidos por pessoa. Então, na medicina felina, a gente está começando a mudar bastante. Já está indo muito para isso que é a medicina humana. Você vê que muitas medicações é miligramas por gato. O SAMI, 90 miligramas por gato. L-carnitina, 250 miligramas por gato. Então é 12,5 miligramas por quilo ou 62,5 miligramas por gato. E esse 62,5 miligramas por gato é muito bom, pessoal. Por quê? É um quarto do comprimido de Sinulox. É muito bom. Sério. Porque se você pensar, o Sinulox é uma medicação cara. Mas se você pega o de 250 e manda o cara dividir em 4... é muito bom, dá bastante, certo? Então, lógico, se for um gato de 8 quilos, se você colocar 12,5 aí, um quarto, 62, pegar um quarto de 250, já, se você pegar, calma, eu confundi, se você pegar um gato de 8 quilos, por exemplo, 12,5 miligramas por gato, vai dar muito... 12,5 miligramas por quilo em um gato de 8 quilos, dá muito mais do que 62,5 miligramas por gato, certo? Então, a gente tem que usar o bom senso também. Aí você não faz, usa miligramas por quilo. Mas se pegar gato de 3, 4, 5 quilos, não, velho, 62,5 miligramas por gato e vambora, tá bom? Nossa, agora foi meio confuso, até eu me perdi aqui no meu raciocínio. Então vamos lá, só fazer uma... Isso, BID. Aí, boa Maria Regina, valeu. Aí, a Fernanda perguntou aqui, qual que é a dose de L-carnitina? 250 miligramas por gato, tá bom?
E então é isso aí. Uma coisa que é muito interessante, pessoal, que você pode utilizar é a amoxicilina líquida que compra na farmácia humana. Qual que é o problema dessa amoxicilina líquida, pessoal? Ela tem gosto, porque ela é feita para criança. E normalmente os gatos salivam muito mais com eles. Mas se, por exemplo, é um gato que você está fazendo um suporte nutricional com sonda esofágica ou uma sonda nasoesofágica, é muito interessante você usar aquela amoxicilina. Eu sei porque, assim, na internação onde eu trabalho, a gente tinha amoxicilina injetável. A gente parou de comprar porque quem tem essa amoxicilina injetável sabe que se você usa, tem que usar em 2 horas. 2 horas depois ela fica toda preta, então você tem que usar o frasco instantaneamente, quase que na hora. E às vezes você dilui um frasco de 10 ml, usa 1 ml, então não vale a pena. Então a gente começou a comprar para a clínica amoxicilina suspensão, e é muito interessante porque a gente usa tanto, mais tanto, sonda nos pacientes. O animal está sondado. Pessoal, na minha clínica é assim, paciente chegou sem comer, gato ficou sem comer há muitos dias, sonda. Primeiro dia sem comer, hidrata, tira a dor, tira o vômito. Dia seguinte, não comeu, sonda. Então a gente usa muito sonda. Então, para usar essa amoxicilina por sonda é muito bom. Principalmente você pega aquela que é 400 mg por 5 ml, que é 80 mg por ml. 62,5 mg é 0,8 ml. Então é 0,8 ml de 12 em 12. Então você pega 3 gatos assim, um frasco que você dilui e dá para 7 dias. Nossa, você usa tranquilamente, economiza bastante, tem o mesmo efeito. Agora, o grande problema é quando você tem que dar isso por via oral para o paciente. Ele vai realmente salivar bastante. Tá bom? Tem a Gemox injetável, né? Agora perguntou, Luiz, por que você não usa a Gemox injetável? Não sei, tem que ver com o dono da clínica. O dono da clínica fez as contas e chegou na conclusão que a de farmácia era melhor, né? Comprar ali, que talvez não valha a pena a Gemox injetável. Questão de, eu tô falando custo, tá bom? Mas eu tô falando, eu acho, viu, Debinha? Porque eu realmente não sei. Eu vou até fazer essa conta, eu mesmo vou fazer e vou te responder. Interessante. Olá, a Érica Bafa. Olá, Luiz, eu vi uma dica da Érica Bafa de colocar as medicações líquidas orais em pão e fazer uma bolinha e congelar. Daí administra como comprimido para eles e eles não salivam assim. É uma opção. É uma opção, contudo, pessoal, a gente tem que ter certeza que o tutor vai ter paciência de fazer isso 2 vezes no dia, tá bom? Olá, você começa pela sonda nasal? Sim, pessoal, a gente sempre começa pela sonda nasal. Para de pergunta que eu tenho que falar do tratamento da pancreatite. Daqui a pouco, senão a gente vai acabar a primeira aula e não vai dar tempo. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que é o tratamento da pancreatite, como a maior parte delas são leves e assim, com sinais inespecíficos, a gente trata muitas vezes esses pacientes sem saber que está tratando para pancreatite. Então, normalmente a gente faz o que nesse paciente? Fluido, analgésico, antiemético. Se esse paciente está com febre, você faz antitérmico nele. Então, e esse paciente melhora em 2 dias. E aí, pessoal, você pode usar transfusões de sangue se a albumina desse paciente estiver assim, absurdamente baixa. Da mesma maneira que gatos, que cães com pancreatite, que tem uma hipoalbuminemia severa, você tem que transfundir, aqui talvez você tenha. Eu nunca cheguei nessa situação de precisar, tá bom? Analgésico, a gente sabe que é necessário, mas toma cuidado no negócio. Pancreatite em cão, pessoal, é dor tipo morfina. Não adianta você usar tramadol para cão com pancreatite que não pega, não. É morfina, é metadona, tá bom? São coisas bem fortes. Aqui não. Aqui normalmente um tramadol segura. Ou então às vezes você faz uma metadona no primeiro dia, no segundo dia já o tramadol já segurou. Quando ele não segura no primeiro dia. Então você não precisa fazer uma dose um analgésico tão severo aqui no gato igual você precisa fazer no cão, tá bom? Porque a gente às vezes atende muito cão, pessoal. E na época a gente atendia cão. Nossa, eu já tive situação de ver cão com pancreatite que a gente desespera de tanta dor que eles sentem. A gente tem cão com pancreatite que sente tanta dor que a gente tem que fazer infusão contínua de fentanil, né?
que é muito interessante. Faz reposição oral de albumina. Eu acho interessante você fazer quando ela está baixa, mas se ela estiver baixa demais, a ponto daquele paciente já está tendo efusões à torta e à direita, é bom você fazer a transfusão, porque demora, pessoal. Se você fazer a albumina oral e até esse paciente absorver aquilo e produzir aquela albumina que precisa, demora. Sem contar que a gente sabe que muitas vezes esse paciente vai estar em tríade, vai ter uma colangiohepatite também. E às vezes essa biotransformação e formação da albumina já fica um pouco mais debilitada, tá bom? E agora uma dúvida que é super interessante para vocês, antes uma curiosidade que pessoal, é muito comum você ter pancreatites após traumas. Então gatos que são atropelados, gatos que têm quedas em grandes alturas, principalmente, é uma coisa comum de isso acontecer em gatos que tem quedas em grandes alturas, então tem que ficar muito esperto. Às vezes o gato tem uma queda, você trata ele, tudo daqui uns dias ele desenvolve uma pancreatite. Então gatos que sofrem qualquer tipo de trauma abdominal, vocês têm que ficar de olho no pâncreas também, tá bom? Eu vou responder a Mariane e vou falar sobre o suporte nutricional, que eu não posso terminar essa live sem falar sobre isso. Serena em bula não pode ser usado para felinos, mas já vi bastante gente dizer que tem efeito ótimo de felinos. Você usa, pessoal, o Serene, o Meroptan, a gente já sabe que pode ser usado em felinos sim. A gente tem estudos que pode sim ser usado em felinos tranquilamente. O problema é que a bula, para se alterar uma bula, é tão difícil, envolve tanta coisa judicial. Então é a mesma coisa do Marbofloxacin. Se você pegar o Marbopet, a bula do Marbopet, você vai ver que a indicação é só em cão. Só que aí vem os estudos subsequentes, já vê que você pode usar aquela medicação em gato, só que para você alterar a bula da medicação é um problema judicial, tão feio, é tão difícil você alterar uma bula de uma medicação, por isso que nem o Serenia, nem o Marbopet até hoje foram mudados, tá bom? E isso que eu ia falar, o Serenia tem efeito analgésico visceral em felinos, pessoal. Tem estudos até de infusão contínua de Serenia para gato com dor visceral. É uma analgesia extremamente cara, mas tem efeito bom, tá bom? Eu nunca fiz, mas eu já tenho colegas que já fizeram essa infusão de Serenia. Legal, né? Muito interessante essas coisas. Uma coisa que o pessoal pergunta muito e que é muito bom pra gente finalizar com isso aqui é a alimentação do paciente. Galera, pancreatite, eu deixo o paciente de jejum ou não? Se eu não deixar, que tipo de alimentação eu uso? É muito bom pra gente finalizar a nossa live com essa pergunta. Primeiro, pessoal, essa questão de deixar de alimentar um paciente com pancreatite já caiu, até em cão, tá? Antigamente o pessoal pensava assim: se o paciente está com pancreatite, eu vou deixar o pâncreas descansar. E pessoal, a dose de Serenia de cabeça eu não lembro não. Eu sei que ela é 1 ml para 10 quilos, né? Mas assim, a dose em miligrama por quilo, não vou lembrar de cabeça, tá bom? Até esqueci o que eu ia falar. Ela tá falando de suporte nutricional. Então a gente sabe que não precisa mais que deixar esse paciente de jejum. Porque a gente sabe que quando a gente deixa longos períodos de jejum, a gente tem atrofia, as vilosidades do intestino atrofiam, você tem aumento de translocação bacteriana do intestino para a circulação, aumenta o risco de sepsis. Então a gente sabe que não pode mais deixar esse paciente longos períodos de jejum. E no gato, além de ter todos esses problemas, se você deixar de jejum por causa da pancreatite, você ainda tem o problema da lipidose hepática. Então assim, deixar de alimentar já caiu. O raciocínio faz lógica. Se eu for parar para pensar, se o pâncreas está inflamado, deixa ele sem alimentar. Muita gente faz alimentação parenteral, né? Deixa ele sem alimentar, que aí o pâncreas regenera, porque não vai ter que trabalhar, produzir suco gástrico, suco pancreático, essas coisas. Mas a gente sabe que isso já caiu. Então, a gente sabe que a gente tem que alimentar esses pacientes. É certo que esse pâncreas vai ter que trabalhar, mas os benefícios da alimentação superam os malefícios de deixar ele de jejum, que é translocação bacteriana, atrofia de vilosidade. Então, não vale a pena esses problemas todos. Então, melhor deixar o pâncreas trabalhar um pouquinho e fazer essa alimentação,
E aí uma coisa que talvez pegue um pouco vocês desprevenidos. Por incrível que pareça, a gente tem estudos que mostram que o teor de gordura na alimentação não altera a recuperação de um paciente com pancreatite. Quer dizer, Luiz, que eu posso dar a um paciente uma alimentação totalmente low fat, quer dizer, aquelas alimentação totalmente... Aí, ó, tem que se encontrar a síndrome de realimentação, né, Maria Regina? Top! Excelente observação. Então a gente sabe que pegar esses pacientes... Eu falo que eu não posso parar para ler um comentário, que eu estava falando das alimentações. A gente já tem estudo que provou que se você pegar aquelas alimentações com baixos níveis de gordura, são aqueles alimentos low fat, eles fizeram estudos, né? Um grupo de animais com pancreatite só comeram alimentações com baixos níveis de gordura para não estimular o pâncreas. O outro grupo fez alimentação normal e o outro com altos níveis de gordura. Por incrível que pareça, pessoal, o resultado foi o mesmo. Ou seja, para esses pacientes que estão com pancreatite, você usar alimentos do tipo low fat, que tem baixo nível de gordura, ou alimentos com muita gordura, não fez diferença na recuperação do paciente. Inclusive, uma das coisas que é muito utilizada hoje para alimentos com animais com sonda é o Nutralife da Vetnil. Não estou fazendo propaganda, mas é um exemplo que eu estou dando, pessoal, de alimentos que são alimentos ricos em gordura. Então você pode usar inclusive alimentos com ricos em gorduras, como o Nutralife, que não piorou a recuperação do paciente. O tempo de recuperação foi semelhante, o que é muito bom, porque esses pacientes que estão com sonda nasal, muitas vezes só passam, principalmente se for a 6, não vai passar ração batida, patê batida, esse tipo de coisa. Vai passar só alimentos como o Nutralife. Tem outros. Se for um gato grande, você conseguir passar uma sonda 8, você já consegue pegar um patê batido, beleza, e passar na 8. Um recovery, um AD, um convalescence, qualquer dessas coisas. Mas a 6 e a 4 não passa patê, ração batida. Só vai passar no Nutralife. Na 4, pessoal, não passa nada, tá? Agora na 6 já passa o Nutralife. E você pode usar. O estudo já mostraram que não teve piora na recuperação desse paciente. Tá bom? Agora, pacientes que têm processo de pancreatite, olha a diferença. Pacientes que têm pancreatites recorrentes, aí se beneficiam com a alimentação com baixo nível de gordura para prevenir recidivas. Mas depois que você já tem um paciente com pancreatite estabelecido, usar um alimento com baixo nível de gordura não diminui o tempo de internação ou não aumenta o tempo de recuperação desse paciente. Interessante, né? Então, jejum para paciente com pancreatite, nada. Tá com pancreatite, pode usar, alimentar, pode bater pedra no liquidificador e dar se você quiser. Tá tendo pancreatite recorrente, diminui a gordura da alimentação do seu paciente. Aí perguntaram para mim assim, cão também? Amiga, não sei. Aí eu realmente não sei como é que esse estudo que eu li foi para gato. Então assim, eu realmente não sei se tem o mesmo raciocínio funciona para cães. Eu acredito que sim, nessa situação eu acredito a mesma coisa, que seja a mesma coisa, mas eu não vou te dar certeza não. Pessoal, hoje é segunda, amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, aqui nesta página nós vamos falar de colangite. Beleza? Se alguém ainda teve alguma dúvida, manda para mim aí Nossa, era para eu falar de três coisas, né? Não consegui terminei a primeira no limite. Amanhã, 8 horas, a gente está aqui de novo, tá bom? Fiquem com Deus, essa live vai ficar disponível aqui para vocês no IGTV. É só vocês clicarem lá e assistirem. Se vocês não vierem amanhã, eu vou espirrar e jogar Covid em vocês tudo. Tô brincando, beijo, tchau!